Salve Jesus, salve Maria Santíssima. No vídeo de hoje, nós vamos aprender com o irmão espiritual, o xamã Lobo da Montanha. Com aquela simplicidade que mostra uma sabedoria profunda, ele vai nos contar sobre o que é realmente importante em nossa vida. Vamos acompanhar o vídeo juntos? Quando o fio sai de casa, precisa usar esse para sair de casa. Quando o fio sai de casa, precisa usar esse para sair de casa. Quando o fio sai de casa, precisa ter pataco, dinheiro, para poder pegar, como se fala, condução. Para fio ficar de pé, precisa fazer esse, arroz, feijão para ficar de pé. Isso tudo para manter o corpo de pé. Mas o que mantém sua alma de pé? O que mantém seu espírito de pé? O que mantém sua vibração elevada? Porque é tão fácil para vocês lembrar desse, lembrar disso, lembrar disso e lembrar disso. Mas é tão difícil para vocês criar hábito de estar com o pensamento elevado. De sempre pensar em Pai Grande, sempre pensar nos espíritos de luz. Por que é tão difícil? Porque toda vez que vem sofrimento, porque toda vez que vem dor, só aí vocês lembram de Pai Grande. Ah, Lobo da Montanha, porque nós não enxerga Pai Grande. Nós não enxerga os bons espíritos. Ah, mas enxerga a dor, né? A dor você consegue sentir, né, filho? Mas a energia de Pai Grande vocês não sentem, não? Por que é tão mais fácil sentir a dor do que sentir Pai Grande? Se Pai Grande é tão maior do que essa dor. Porque vocês vivem com a cumbuca presa na terra, na energia da terra. Quando vocês aprender que vive na terra, mas a energia pode ser elevada aos espíritos, vocês não vão sofrer mais. E esse é o trabalho dos índios, dos preto velho, dos protetor, dos ciganos. Não é só tirar a dor do vocês, dor do pé, dor do barriga, dor de não ter trabalho. Isso aí, filho. Sem dor ou com dor, um dia todo mundo vai fazer a passagem para o lado de cá. Aí vocês vão ver qual é a importância do trabalho dos espíritos. Porque vocês vão lembrar, quando vocês tivessem o corpo. Lobo da Montanha disse aquilo uma vez. Zé Preto disse aquilo uma vez. Pedro Osimbo disse isso uma vez. Para cuidar da energia, cuidar do espírito. Aí vocês vão ver todos os bons espíritos do lado de vós. Este é o nosso trabalho. Preparar vocês para o curar amanhã. O curar amanhã. O curar amanhã é a passagem. É muito interessante, né? Esses ensinamentos profundos que pedem a nossa reflexão. O irmão espiritual, Lobo da Montanha, ele começa nos lembrando das necessidades físicas que nós temos. Nós estamos no plano material, então ele coloca essa abordagem. O que nós precisamos aqui no mundo da matéria? Vestimenta, de alimentos, do dinheiro, né? Pataco, como ele costuma dizer, para que a gente possa sobreviver no plano material, na dimensão em que a gente se encontra. Mas em seguida ele nos traz um alerta, porque a gente
pensa muito no plano material, mas se esquece do plano espiritual. Ele nos convida a essa reflexão perguntando: o que é que nos mantém em pé? E o que mantém esse corpo em movimento, né? Esse corpo animado, o que dá vida, é o espírito. Mas por incrível que pareça, né? Nós temos dificuldade de lembrar do espírito, de trabalhar o espírito. Já sentir a dor é uma coisa fácil para a gente. Acontece instantaneamente. Né? O desconforto, quando algo incomoda a gente fisicamente ou emocionalmente, ele é imediato. E nós percebemos com facilidade. Mas, infelizmente, nós temos dificuldade de sentir a presença de Deus. A presença dos mentores de luz que estão 24 horas dispostos a nos ajudar. E por que será que isso acontece? Por que será que uma dor física ela é tão clara, ela é tão fácil a percepção, e a presença dos mentores ela já é mais difícil, exige uma sensibilidade maior? Porque a gente se prende no mundo material. A gente se deixa levar pela matéria e ficamos mais ligados, então, a essa dimensão que a gente se encontra do que ao que está no mundo do invisível. Como os espíritos, apesar de estarem presentes, a gente não consegue enxergar, a gente não tem tanta facilidade para fazer essa conexão. Mas o que acontece é que é essencial que a gente mantenha essa conexão e essa percepção de quais são os espíritos que estão ao nosso redor, né? E no final de contas, depois que a gente para até com a correria do dia a dia, todas as obrigações que nós temos aqui no plano da matéria, às vezes a gente pega e fica cansado, vai deitar, vai dormir, e aquela questão de se lembrar, de se conectar com o ambiente espiritual que se encontra no invisível, acaba ficando para depois. Aí você dorme, vem outro dia, mais um dia, e assim o tempo vai passando, e essa conexão espiritual acaba ficando de lado, né? E aí o senhor Lobo da Montanha, ele coloca, né, nas palavras dele, por que isso acontece? Porque a gente vive com a cumbuca. A cumbuca significa cabeça, tá, gente? É o termo que ele utiliza. Porque a gente vive com a cumbuca presa na terra. A gente fica iludido. Essa é a verdade. A gente entra na ilusão do mundo material e acaba deixando o mundo espiritual de lado. Mas quando os problemas realmente ficam sérios, a gente se vê em extrema dificuldade, a gente não sabe o que fazer, já nossas opções materiais acabam, o que a gente acontece? Que a gente entra em desespero e a gente acaba se lembrando de Deus, né? Mas a prática da espiritualidade, uma das mensagens bem marcantes que o senhor Lobo da Montanha passa com esse vídeo, é que a gente precisa ter um hábito de cultivar a nossa espiritualidade. Isso precisa ser diário. A gente precisa ter constância nisso. Porque aí a nossa vibração energética, ela fica elevada, a gente sutiliza a nossa vibração. E o nosso espírito fica fortalecido. Isso mantém a nossa conexão com Deus, né? E os espíritos de luz, que é muito importante a gente cuidar. Porque veja bem, assim como a gente, por exemplo, toma banho, escova os dentes diariamente, é um hábito que nós já adquirimos, tá? A gente também precisa criar o hábito de alimentar a nossa espiritualidade diariamente, buscar a conexão com o sagrado, né, e o desenvolvimento espiritual. E uma coisa que ele falou que é muito importante, gente, ninguém gosta de falar nesse assunto, no dia que o nosso corpo físico ficar aqui na Terra e morrer, falar da morte é praticamente um assunto tabu, não é isso? Mas se a gente for bem verdadeiro, e os espíritos são verdadeiros também, graças a Deus,
A única certeza que nós temos na vida é que um dia nós vamos fazer a passagem para o plano espiritual. O nosso corpo físico vai morrer. E essa é a única certeza que nós temos, né? Que um dia todos nós vamos morrer. Nosso corpo vai ficar aqui na Terra. Então, o que acontece é que quando a gente fizer essa mudança de endereço dimensional, né, da dimensão material para a dimensão extrafísica, para a dimensão espiritual, a gente precisa estar preparado para isso também. E a gente só fica vivendo dia após dia, fazendo coisas com a cumbuca presa na matéria e não pensa no dia de amanhã. Mas essa é uma coisa que a gente precisa sim levar em consideração, a gente precisa pensar, porque todos nós vamos fazer a passagem, né? Então o nosso corpo físico vai ficar na Terra, mas o nosso corpo espiritual vai viver na outra dimensão. E o quanto é que nós estamos preparados para a nossa vida espiritual, que é a nossa vida verdadeira, que é a nossa vida eterna? O quanto é que nós estamos nos preparando por isso? Porque o que acontece é que todo o ganho material que você conseguir, o desenvolvimento material que você conseguir aqui durante essa encarnação, conseguindo adquirir casa, né, carros, esse tipo de coisas, né, que você vai acumulando, né, junto com o pataco, o dinheiro, tudo isso que você comprar vai ficar aqui na Terra. Você não vai levar com você para o plano espiritual, né? Mas lá a evolução espiritual que você conseguir, com esse hábito de fazer essa conexão com o sagrado diariamente, de perceber os mentores à sua volta, de estudar sobre espiritualidade, todo esse desenvolvimento que você conseguir angariar, o desenvolvimento espiritual, você vai levar com você por toda a eternidade. Ele vai lhe ser útil por toda a eternidade. Então veja como é importante e perigoso também, porque se a gente ficar iludido só achando que só o material existe, aquilo que nós podemos tocar, nós vamos desperdiçar oportunidade, vamos desperdiçar tempo precioso que a gente podia estar usando para fazer simultaneamente. Assim como a gente cuida das coisas da matéria, nós cuidarmos também do nosso espírito e da nossa evolução espiritual. Então, eu vejo essa mensagem do xamã Lobo da Montanha como um cuidado muito grande. Veja como é que ele está cuidando de nós. Como é que ele está se preocupando com o nosso futuro? Uma vez que a gente tem a certeza que um dia vamos desencarnar, por isso que ele coloca, nós estamos preparando vocês para o futuro, preparando a gente para a vida espiritual, que é a vida eterna, né? Então eles cuidam da gente por completo, porque eles estão cuidando da nossa mente, do nosso corpo, das nossas emoções e do nosso espírito, que é eterno. Vamos continuar aprendendo com o xamã Lobo da Montanha? Quando o lobo da montanha vivia nas terras geladas, não conhecia Jesus. Quem era Jesus? Um índio que vivia numa montanha gelada. Só conhecia a energia do Pai Gandhi. Por que não conhecia? Porque não estava preparado para conhecer. Hoje nós conhecemos, sabe que ele é um com o Pai. Tudo evolui, fiotada. Vocês não podem ficar presos. Tem que evoluir. Tem que crescer. Tem que entender por que sofre, por que tem dor. Porque é tão difícil viver na Terra. Vocês têm que entender isso. Senão vai passar pela Terra sem entender o porquê. Por quê? O que arou, pai? Por quê? Por quê? Por quê?
Porque este fio é assim, e essa fia é do outro jeito, e este outro fio é de outro jeito. Por quê? Deus escolheu, este vai vir perfeito, este vai vir com perna mancando, este vai vir sem braço. É assim? Deus escolhe? Deus não capacita os escolhidos. Os escolhidos já estão capacitados pela sua vivência na terra. Por saber enfrentar as dores. Tá certo, filho? Lobo da Montanha diz que cada um receba aquilo que veio buscar hoje. Que saia desse casa mais feliz, mais alegre. Isso é o primeiro passo. Ninguém vence a dor com tristeza. Índio, quando ia guerrear, ficava chorando, não ia dançar. Índio, quando ia caçar, ficava triste, não ia dançar. Por quê? Porque a alegria muda tudo, filho. Quer vencer na vida? Primeiro fica alegre. Quer conseguir seu trabalho? Primeiro fica alegre. Você quer conseguir trabalho para depois se alegrar? Índio, não consegue viver feliz sem pataco. Não é assim. Primeiro muda a sua casa, primeiro muda a energia, primeiro muda tudo, que aí coisa boa vem. Você entra no reino do Pai para depois melhorar, ou você melhora para entrar no reino do Pai? Como é que é, filho? Você tem que se tornar bom para entrar no reino do Pai, ou depois que você entra no reino do Pai, olha, Pai Gandhi está aqui, agora eu vou ser bom. Não. Primeiro você muda, primeiro cresce, primeiro evolui, aí depois você entra no reino do Pai. Vocês querem antecipar as coisas. Não é assim. Você quer felicidade para depois melhorar. Primeiro você melhora para ter felicidade. Criança nasce andando, olha lá aquele curumim. Curuminzinho lá, ó, no colo do paizinho lá. Ele vai crescer assim como vocês cresceram. Quem lembra do primeiro passo que deu na vida? Ninguém lembra do primeiro passo. Mas você sabe que deu o primeiro passo. E antes do primeiro passo você caiu, você pode ter certeza. Então melhora primeiro o coração, melhora a sua vibração, melhora aquilo que está do seu lado, para as coisas boas chegar. Esse é o passo que vocês têm que dar na vida, tá certo? Índio, foi claro para vocês? Nosso Senhor proteja cada um de vós, viu? Trazendo paz, trazendo luz. Olha que bonitinho esse, filho. Como o xamã Lobo da Montanha, ele vivia, né, nessas montanhas geladas, ele não teve a educação católica, ele não conhecia Jesus Cristo, mas é tão bonito a gente ver como cada um de nós tem uma parte sagrada que habita dentro do nosso coração. Índio, né, não tem religião, mas tem espiritualidade. Então, apesar de que naquela vida ele não conhecia o Mestre Jesus Cristo, ele conhecia o Pai Grande, né, como ele se referiu na sua fala. E ele era uma pessoa espiritualizada, né? Onde é que ele via Deus? Ele via o Pai Grande na natureza, no sol, nas montanhas, nos rios. Então, ele conseguia ver a natureza divina, né, nos lugares que ele estava, e principalmente dentro dele mesmo, no próprio coração. E a centelha divina, gente, está sempre dentro de nós. Mas vejam, essa luz, para que ela brilhe, a gente criando esse hábito, né, que o Senhor Lobo da Montanha nos alertou, que é muito importante, a gente vai fazer essa centelha divina que mora dentro de nós brilhar, essa centelha divina crescer.
Nós precisamos dar força para a luz, porque quando a gente não dá força para a luz, a treva acaba invadindo o nosso caminho, né? Então a espiritualidade, gente, está sempre presente. Não interessa a cultura onde você nasceu, em que época você reencarnou, não interessa. Porque Deus está em nós e Deus está em todos os lugares. Mas a gente precisa sim dar atenção para Deus. Tá? A gente tem que dar atenção para Deus para que essa luz brilhe e se desenvolva, né? E uma das leis naturais criadas por Deus, né, para governar todo o universo, é a lei da evolução. Então, ela diz que tudo está em movimento e desenvolvimento constante. E quando nós ignoramos essa lei, ficamos estagnados na zona de conforto, a vida começa a nos trazer desafios. São problemas que aparecem, doenças, por vezes fracassos, perdas financeiras, perdas românticas. São conflitos pessoais, e essas dificuldades que aparecem é para que a gente possa evoluir, para que a gente continue a evoluir, é porque a gente se vê forçado a enfrentar esse problema e ter que nos desenvolver, mas é através da dor, do sofrimento. E o nosso objetivo, uma vez que a gente conhece qual é esse mecanismo de funcionamento do universo criado por Deus, a nossa função é o quê? Evoluir através da prática do amor e do conhecimento. A gente se antecipar e conseguir manter esse movimento e evolução constante sem ter que tomar paulada da cabeça da vida, para que a gente possa crescer. E com isso a gente vai evitar muitos problemas, né? É por isso que o Senhor Lobo da Montanha, ele coloca, né? Tudo evolui e todos nós também temos que evoluir. Senão a gente vai passar pela Terra sem entender o porquê. E isso eu lhe convido a refletir comigo agora. Por que que nós estamos aqui na Terra? O que nós viemos fazer aqui na Terra? E nós viemos, queridos, nos desenvolver. Nós viemos evoluir e principalmente aumentar a nossa capacidade de amar. Como Deus é amor, uma vez que nós nos conectamos com Deus e nós temos a oportunidade nessa vida de conhecer os ensinamentos do Mestre Jesus Cristo, nós temos um parâmetro, um exemplo excelente para ser o nosso guia, o nosso caminho para esse desenvolvimento tão necessário. Então, quando a gente entende, né, esse porquê, né, as dificuldades, a gente já olha para elas de outra forma. Sabemos que as dificuldades são oportunidades de aprendizado. Então, todas as vezes que aparecer um problema no seu caminho, você deve se perguntar: o que eu tenho para aprender com isso? O que a vida está querendo me ensinar com esse obstáculo, com essa dificuldade que eu estou me deparando no momento? E o que acontece é que quando você descobrir isso, a causa desse sofrimento, por que você está sofrendo, o problema vai acabar, porque você vai ter feito aprendizado. Você vai conseguir perceber o que a vida quer de você. E uma vez que você entendeu esse porquê, você vai estar fazendo esse aprendizado, se fortalecendo e se desenvolvendo mais um passo, né? Então, vocês já repararam que o xamã Lobo da Montanha, ele expressou na sua fala, né, durante a sua mensagem, uma palavra oque-arô? Vocês conhecem essa palavra oque-arô? Já ouviram falar? Essa, gente, é uma saudação que se usa para reverenciar o orixá Oxóssi. Os orixás são forças divinas da natureza criados por Deus para governar as forças da natureza.
E o Oxóssi, né, é um orixá que ele é considerado o guardião e o caçador, que ele traz o sustento para a sua tribo. E ele é o senhor das matas, das florestas, é aquele que consegue andar no meio daquela selva fechada, né, que qualquer um ia se perder, mas ele não se perde, ele consegue achar todos os caminhos, né, porque ele é um grande conhecedor dos caminhos. Então, se você tem afinidade com a vibração, com a força dos orixás, o orixá Oxóssi, ele pode ser evocado para quando você tem uma dúvida, você não sabe que caminho seguir, você está meio perdido. Oxóssi é o conhecedor dos caminhos, aquele que consegue se encontrar em meio à selva mais fechada que existe. Então, você pode, sim, fazer uma saudação, ou que Aro Oxóssi, fazer um pensamento, se conectar com essa vibração, para você poder tomar um caminho acertado na sua vida, tá? E Deus, queridos, Ele é amor. Deus, Ele é sempre justo com todas as pessoas. Ele ama a cada um de nós, os seus filhos, igualmente, da mesma forma. Ele quer a nossa evolução. Porém, há uma outra lei natural criada por Deus, a lei da evolução. E essa lei é a lei da causa e efeito. Também é conhecido como a lei da ação e reação. E o que essa lei diz? Ela diz que tudo na vida tem uma causa, e essa causa tem um efeito. Então, essa colocação que o Senhor Lobo da Montanha fez sobre a diferença entre as pessoas, os lugares que elas nascem, as condições sociais e financeiras com que nascem, até as condições físicas, né? Um diferente da outra, algum nasce com problema de saúde, o outro com o corpo perfeito, é simplesmente obedecendo mais essa lei natural do universo da ação e reação. Então, tudo na vida tem uma explicação, tem um porquê. Mas é que às vezes a gente não consegue entender, a gente não tem essa noção do que fizemos em vidas passadas. Então, tem gente que fala, mas se Deus ama a todos, né, por que um nasce saudável e o outro nasce com problemas de saúde? O que acontece é o seguinte, nós tivemos, às vezes, algumas ações em vidas anteriores, as quais nós não lembramos agora. A gente passa pelo que chama o rio do esquecimento para reencarnar. Então a gente não se recorda do que a gente fez, mas aquilo aconteceu, foi uma causa, e essa causa tem um efeito. Então eu vou dar alguns exemplos para você, só peço a delicadeza de vocês não generalizarem, porque dentro da espiritualidade a gente não pode colocar as coisas assim com regras, com exatidão, porque cada ser humano é único e cada caso é um caso. Então não é assim, pão, pão, queijo, queijo. Não é assim não, são muitas variáveis que estão sendo analisadas. A reencarnação de cada pessoa, ela tem uma comitiva dos senhores do karma, o departamento de reencarnação, onde vai ter toda uma comissão que vai organizar a reencarnação de cada um de nós. Esses exemplos que eu vou passar para vocês é apenas para dar uma ideia, tá? Do que pode acontecer. Então, vamos supor, numa questão de saúde, tá? A gente pode, por exemplo, ter sido fumante numa vida passada. Com isso, nós ganhamos um órgão saudável, um órgão perfeito em funcionamento. Nós fumamos, aquilo foi prejudicado, tá? Chega a prejudicar o perispírito, vai se acumulando. Então, pode ser, né, que quando haja uma reencarnação, essa criança nasça com problemas respiratórios, tá? Mais uma vez, fazendo uma ressalva, não é que 100% dos casos seja assim, mas pode acontecer. Outras coisas que na literatura, nos livros de André Luiz, também você vê isso, esses relatos, né? Nos livros dele,
São pessoas, por exemplo, que elas vieram a falecer, né, usando drogas, com overdose de drogas. O corpo mental da pessoa também fica danificado. Então, provavelmente, quando for reencarnar, essa pessoa pode nascer com problemas mentais, tá? Então, isso explica por que um não nasce exatamente na mesma condição que o outro. Poxa, se Deus ama todos nós da mesma forma, por que um nasce com o corpo perfeito e o outro nasce com algum defeito? Por isso, por causa da ação e da reação. Não foi Deus que deixou de amar aquele que nasceu com problemas, mas aquele que nasceu com problemas, ele teve alguma ação que gerou essa consequência na vida dele. Como a vida é eterna e as coisas vão sempre, né, tendo essa oportunidade de renovação, acontecem essas coisas. Mas isso também me faz lembrar agora o seguinte: nós não precisamos ficar magoados, querendo sensação de vingança quando alguém nos faz o mal, porque essa lei da ação e reação, ela é válida para todos. Então, se alguém te fizer o mal, se alguém não for justo, correto com você, não se preocupe, porque Deus já criou essa lei no universo e aquilo que a pessoa faz de mal volta para ela. É uma causa que vai ter um efeito. Então, não é necessário para nós entrarmos, né, em vibrações negativas, trevosas, né, revoltados quando alguém nos faz o mal. Entregue nas mãos de Deus, porque Ele conhece muito bem cada um de seus filhos, tá? Em seguida, né, o nosso querido irmão espiritual, Xamã Lobo da Montanha, ele explica, né, que ninguém pode vencer a dor com a tristeza. Ninguém vence seus problemas sem a fé e a motivação necessária para poder superar as dificuldades. Por isso, se você quer ser feliz na vida, se você quer vencer, conquistar os seus objetivos, se desenvolver, primeiro fique alegre. Eu achei muito interessante essa parte da mensagem dele, porque os espíritos evoluídos, quanto mais iluminado é um espírito, mais alegre ele é. E os espíritos trevosos, eles são carrancudos, eles são briguentos. Então a alegria é uma característica de evolução, né? E ele coloca: você quer entrar no reino de Deus para depois melhorar? Ou primeiro você melhora para entrar no reino de Deus? O que vocês acham? Como é que vocês acham que isso funciona? Vejam bem, até um simples trabalho espiritual que a gente vai fazer, para a gente ter o pertencimento, nós precisamos primeiro melhorar a nossa energia. Quando a nossa energia é boa, significa que nós estamos em condição de ajudar o próximo, o serviço aparece. Então, primeiro nós temos que nos esforçar nas nossas qualidades, porque aí sim nós vamos adquirir um desenvolvimento, um nível para poder colaborar ou para poder entrar no reino de Deus. Então não adianta ficar se lamentando e reclamando que eu não estou, né, naquele reino, não vou para o reino de Deus porque Deus esqueceu de mim. Deus não esquece de ninguém, pode ter certeza disso, mas você precisa se colocar em postura para adentrar o reino de Deus, né? Então, para evoluir espiritualmente, gente, não é complicado, você só precisa dar o primeiro passo. Assim como uma criança, né, aprende a andar, ela não nasceu caminhando, ela foi dando passo a passo, nós também precisamos ter essa iniciativa de dar o primeiro passo. E pode ter certeza que a gente vai ter algumas quedas pelo caminho. São os desafios para testar a nossa fé, a nossa disciplina, a nossa determinação, o nosso comprometimento com o sagrado. Mas se você se manter firme, observar as dificuldades, sempre perguntando o que você tem a aprender com isso, você vai fazer esse aprendizado rápido, mais rápido do que você imagina. E vai então estar em postura
para entrar no reino de Deus em postura para ser um veículo de Deus aqui na terra. Enquanto você está encarnado, você pode ser um trabalhador da luz, um colaborador do Cristo, de Maria Santíssima. Por que não? Basta você dar o primeiro passo. E a mensagem do Xamã Lobo da Montanha, ela ficou muito clara. Ele nos ensinou que tudo no universo evolui constantemente e nós também precisamos evoluir o tempo todo. A nossa evolução espiritual precisa ser cuidada diariamente, especialmente com muita alegria e gratidão, pois é através dela que a gente vai conseguir adentrar o reino dos céus, que vai ser o momento que nós vamos viver a vida verdadeira, a vida do Espírito, aquele que nunca morre. Deus e os mentores de luz estão sempre, o tempo todo, ao nosso lado para nos dar a mão nessa vida, a cada passo que a gente dá, para nos ajudar. Basta que a gente faça a nossa parte. Existe a nossa parte a fazer, mantendo a nossa fé, a nossa disciplina, aumentando a nossa capacidade de amar a cada dia. Foi muito linda essa mensagem, eu espero que tenha tocado fundo no seu coração, que você coloque todo esse aprendizado em prática. E queridos, não se esqueçam, tá? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página. Olha aí o Gilbertinho, ó. Compartilhe e ajude mais pessoas a poderem evoluir espiritualmente. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima!